Você levantou angustiado de manhã, querido? Bíblia, oração, sabe? Não sou contra, não acho que você deve parar de fazer aquilo que te dá prazer, que te faz bem para o corpo, não é isso. Mas que você coloque prioridade também na palavra do Senhor. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Ele dá a todos liberadamente. Quer dizer, queridos, não é um pouquinho. Não é, será que ele vai me dar? Não, ele dá. É só pedir sabedoria. Vocês saberão que eu estou no meio de vocês. Não importa a crise, querido. Não importa o que venha. Não importa governo, não importa. Creia, Ele preparou uma mesa. O banquete está servido nesta noite. Quem é o meu inimigo? Quem é o seu inimigo? Não é contra a carne ou sangue a nossa luta. A nossa luta é contra as potestades. É contra os dominadores do mal. A nossa luta é contra eles. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Então a gente sobe aqui, né? E é muito nervoso. Mas Deus está neste lugar. Amém? Quero que você abra a palavra do Senhor. Um salmo que ninguém conhece. Ninguém leu. Estou brincando. Salmos 23. Amém? Pode se colocar de pé, em reverência à palavra. Amém? Nós vamos estar lendo. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Pode estar sentando, amém? Eu estava preparando essa palavra há alguns dias atrás já. E essa palavra estava falando muito no meu coração, fortemente no meu coração. E eu comecei a estudar sobre ela, a ler todos os dias. E eu falava para o Senhor, Senhor, nós conhecemos tanto, nós lemos tantas vezes esse salmo. Eu quero tirar algo mais daí, Senhor. Me ensina, me mostra. Algo diferente tem, porque ficava continuamente no meu coração. Quem escreveu esse salmo é um salmo davídico, foi Davi. E Davi, ele estava num momento muito difícil quando ele escreveu esse salmo. Eu li, né? Presume-se isso, que ele estava num momento difícil. Ele estava acampado perto de um oásis, e era noite, e ele estava cercado por inimigos. Foi isso que eu, estudando, consegui, né, entender por algumas coisas que eu li. E Davi, ele começa fazendo declarações fortes nesse salmo. Davi aqui entende e ele declara que é uma ovelha do Senhor. Ele conhecia o Deus poderoso que ele servia. E ele sabia que em qualquer situação esse Deus poderoso estaria com ele. Davi sabia que era necessário não só as armas normais que ele carregava, o seu escudo, a sua lança, mas ele precisava das armas espirituais
que nós não podemos ver. Amém? Então Davi, ele faz declarações maravilhosas aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 1, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele reconhece o que Deus era. No versículo 1, Davi já começa reconhecendo quem Deus era. Depois ele diz assim, ele pede restauração de suas forças e vigor. E está no versículo 3, restaura-me o vigor, guia-me na vereda da sua justiça, por amor do seu nome. Então Davi, ele reconhece que é Deus, ele começa a pedir restauração de suas forças, ele pede que Deus o guie, guia-me nas veredas da sua justiça. Depois ele continua, ele pede coragem, porque ele sabia que poderia morrer. Ele fala da vara, a tua vara. A vara era uma arma de defesa que simbolizava a força e o poder de Deus. Ele fala do cajado, cajado apoia, orienta. Sendo assim, ele podia descansar na providência divina. Nele encontramos conforto, proteção e orientação. Acabou aí, Nice? Poderia. Mas quando a gente chega no versículo 5, o Senhor falou de uma tal maneira comigo. E é nesse versículo que eu quero que você coloque toda a tua atenção nessa noite. Amém? Versículo 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse versículo aponta para a provisão de Deus. Quantos aqui necessitam da provisão de Deus nessa noite? Amém? Diferente do que muitos pensam, esse versículo não está querendo dizer que nós somos importantes e teremos triunfo, honra humana. Esse versículo, ele não quer dizer isso. Mas muitos olham e veem, que acham que pode ser isso. Deus vai fazer uma mesa na presença dos meus inimigos e eu vou passar por cima de todo mundo mesmo. Minha vingança vai ter sabor de mel. E não é isso que o Senhor está querendo nos ensinar nesta noite e através desse versículo. Não é isso. Eu quero falar para você de um Jesus, de um Deus 100% homem, 100% Deus, que nasceu numa estrebaria e que lavou os pés dos discípulos, que foi humilde, que me amou e que te amou antes mesmo de qualquer coisa que você tenha feito. Ele te amou. Um Jesus perfeito, que simplesmente escolheu uma estrebaria para nascer, que podia ter nascido num palácio, num lugar maravilhoso, cheio de pompa, mas ele não escolheu isso. Ele lavou os pés dos discípulos. Mas muitas vezes, queridos, homens e mulheres de Deus que sobem em púlpitos, querem a honra e a glória para si próprio. Declaram que são perfeitos, ou que são filhos do rei, e que vai acontecer, porque são isso. Nisso, você não acredita nessas coisas assim? Nós somos filhos do rei. Nós somos herdeiros, co-herdeiros da promessa. Nós somos príncipes e princesas do Senhor, eu acredito nisso. Mas, queridos, está uma época, está uma fase que todo mundo quer, porque você vai ter sucesso, porque você vai ser isso, porque você é filho do rei, porque eu vim te falar de um Jesus que nasceu numa manjedoura, que lavou os pés dos discípulos, que foi humilde. E nós, seres humanos, cheios de falhas, imperfeitos, pecadores, queremos muitas vezes honra, queremos ser levantados, exaltados. E esse versículo não veio para trazer isso.
E eu quero falar para você um pouquinho do que o Espírito Santo falou ao meu coração através desse versículo. Amém, igreja? Não se assuste comigo. Eu pareço brava, mas eu não sou. Então não é porque somos importantes, ou porque somos bons, ou porque podemos algo. Mas esse versículo fala sobre sermos vitoriosos pelas bênçãos imerecidas. Sabe, Jesus, Ele foi para a cruz do Calvário, e Deus se virou o rosto para Jesus, porque Ele levou sobre si os meus pecados e os teus pecados. Tudo que era condenação para mim, para você, foi sobre Ele. E Ele, nesse exato momento que Ele faz isso, Ele abre um lugar para mim e para você sentar na mesa, na mansão celestial. Amém, queridos? Isso eu creio, isso eu prego. Jesus morreu, foi na cruz do Calvário. Um certo momento, Deus virou o rosto, porque os pecados que eram meus e seus estavam sobre Ele. E sabe o que esse ato deixou acontecer na nossa vida? Um lugar na mesa. Um lugar para sentar nas mansões celestiais, na presença do Pai. Amém? Então não é porque nós somos importantes, ou porque nós somos bons, ou porque podemos algo, mas esse versículo fala sobre sermos vitoriosos pelas bênçãos imerecidas que o nosso Senhor derramou sobre nós. Amém? Nessa mesa, e agora eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração, que Jesus falou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que nessa noite há uma mesa aqui. Amém? Ele está preparando, Ele prepara um banquete para mim e para você nessa noite. Amém? À vista dos nossos inimigos. Quem é o meu inimigo? Quem é o seu inimigo? Não é contra a carne ou sangue a nossa luta. Não é a sua sogra. Não é o seu cunhado. Não é a sua cunhada. Não é a sua vizinha. Não é a sua prima, a sua irmã. A nossa luta é contra as potestades. É contra os dominadores do mal. A nossa luta é contra eles. E hoje, nessa noite, há uma mesa, há um banquete preparado para mim e para você. Amém? Vamos comer? Vamos comer dessa mesa? Nessa mesa, nesse banquete, tem um alimento espiritual. Em João 6, 47 e 51, diz assim: aquele que crê em mim terá vida eterna. Porque Ele é o quê? Ele é o pão da vida. Então, nesse banquete, queridos, que o Senhor prepara nessa noite para mim e para você que está neste lugar, tem alimento espiritual. Amém? Nessa mesa tem a alegria restaurada. Eu não sei se você está aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho no alimento espiritual. A gente sobe aqui e escreve um monte de coisa, né? Mas depois a gente esquece um monte de coisa. Mas só uma coisinha que eu queria falar no alimento espiritual, que eu não posso deixar de falar. Porque Deus falou muito no meu coração. O alimento espiritual, queridos, não é a igreja de domingo, tá? Não é o culto de domingo. O alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida é de segunda a segunda. Todos os dias. Abra a palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor. Sabe, eu passei na médica, a médica disse assim para mim: Cleonice, se você não sabe, meu nome é Cleonice, você vai ter que fazer isso todos os dias. Isso foi o Espírito Santo de Deus falando comigo, Ele falou isso para mim. E todos os dias, e esse remédio você toma à noite, não toma muito tarde, toma à noite, entre 7h30, 8 horas no máximo. Queridos, eu faço de tudo para não esquecer o remédio, porque eu não posso, é contínuo. Eu tomo remédio de manhã também,
é contínuo. Eu não esqueço, eu não posso esquecer. Porque se eu esquecer, me vem uma dor de cabeça, porque é para pressão alta, e eu não consigo ficar, então eu tenho que tomar. Sabe o alimento espiritual, para mim e para você? Queridos, ele é a sua salvação, a sua vida, o ar que você respira. Então, sabe, às vezes a gente se programa tanto, sábado é aniversário da minha amiga, eu não posso esquecer. Eu tenho que ir na academia todos os dias, se eu não for um dia, no outro dia eu tenho que compensar. Queridos, faz isso com a Bíblia, faz isso no devocional, se alimenta, sabe, não fica, tem prioridades na sua vida que não são prioridades, mas você faz com tanta gana, com tanto amor, sabe, não sou contra, não acho que você deve parar de fazer aquilo que te dá prazer, que te faz bem para o corpo, não é isso, mas que você coloque prioridade também na palavra do Senhor. Quanto tempo nisso? Se você colocar 10 minutos, eu posso te garantir que logo 10 minutos vai ser tão pouco, porque você vai estar com tanta fome de Deus, que você vai em seguida, vai mais, e aí vem 15 minutos, e aí vem 20 minutos, é conforme a sua possibilidade. Então, alimento espiritual está no banquete? Está, mas quem que busca? Eu e você. Amém? Está no banquete preparado? Tá, mas é eu e você que temos que buscar. Amém? Alegria restaurada. Deus vai restaurar alegrias nesta noite. O Espírito Santo de Deus falou comigo lá no meu quarto. Esse banquete, um banquete que eu estou preparando, vai ter alegria restaurada. Eu não sei se você está triste por algum motivo. Eu não sei se tem alguma circunstância na tua vida que está te deixando triste, abalado, enfraquecido. Nesse banquete tem a alegria restaurada. Isaías 61:3 diz assim: Ele nos dá óleo de alegria em vez de tristeza. Ele troca as vestes e te dá vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado. Então ele troca as suas vestes, ele tira a tristeza, ele te dá um espírito alegre, ele tira o espírito angustiado. Amém? Quantos querem a alegria restaurada nessa noite? Está na mesa, a mesa está preparada. O Senhor já preparou essa mesa. Nessa mesa nesse banquete tem sabedoria. Você acha que Davi não precisou de sabedoria naquele momento? Ele precisou. Davi precisava do alimento espiritual. Davi precisava da alegria restaurada. Estava longe de casa, longe da família. Ele precisava de sabedoria. E em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça. Ele dá a todos liberadamente. Quer dizer, queridos, não é um pouquinho, não é, será que ele vai me dar? Não, ele dá, é só pedir sabedoria. Talvez a situação seja difícil, talvez uma situação que você precise de sabedoria, é Deus que dá. Busca nele. Está nesse banquete aí preparado para mim e para você, sabedoria. Não vai fazendo conforme as suas forças, achando que você é super inteligente, que você vai conseguir. Não faça, peça a Ele, Ele te dá sabedoria. Amém? Nessa mesa tem abundância. Oh, glória! Tem um povo de Deus aqui? Amém? Ele te dá abundância. Em Joel 2, 24 e 27 diz assim: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e azeite. Restituirá os anos que o gafanhoto, o pulgão, a largata comeram. E comerei abundantemente, e vos fartarei. Vocês saberão que eu estou no meio de vocês. Não importa a crise, querido. Não importa o que venha. Não importa governo, não importa.
creia, Ele preparou uma mesa. O banquete está servido nesta noite. Haverá abundância, não porque eu e você somos boazinhos, mas porque a palavra dEle nos garante. Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Neste banquete tem abundância. Nesse banquete tem proteção. João 17:11 diz: já não estou no mundo. Eu só coloquei um pedacinho, tá? Mas vocês vão, se vocês quiserem procurar, João 17:11. Já não estou no mundo, mas eles continuam. Pai, guarda-os em teu nome. Jesus, orando por mim e por você, e dizendo assim: Senhor, eu já não estou no mundo, mas guarda eles. Guarda eles. Aleluia. Eu não sei se você tem medo. Eu não sei se está passando alguma coisa na tua vida nesse momento, qual fase você está. Mas tem proteção para você nessa mesa. Amém? Eu poderia colocar muita coisa aqui, queridos, mas o tempo nosso não dá. Mas eu coloquei mais um cardápio, vamos dizer assim, nesse banquete. A proteção também está falando em Isaías 43:13, que ainda que houvesse dia, Ele é. Oh, aleluia. E agindo Ele. Quem? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? A última coisa que eu escrevi aqui: fé renovada. Nesse banquete, diante do inferno, do diabo, dos demônios, tem fé renovada. Amém? João 4 fala da mulher samaritana. A mulher samaritana acreditava em Deus, mas o desânimo, o medo, a insegurança estavam presentes na vida dela todos os dias. Só que ela encontra Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela é transformada, ela é renovada, encontrando assim um sentido para a sua vida. Amém? Oh, aleluia, fé renovada, queridos. Você serve um Deus vivo. Você serve um Jesus que venceu a morte, ressuscitou, está vivo. E Ele pode restaurar, renovar a sua fé nessa noite. Amém? Quando Davi escreveu esse Salmo 23, ele já era rei. Ele já era rei de Israel. E mesmo assim, ele se considerou uma ovelha. E queria e desejava ser guiado pelo pastor. O problema é que muitas vezes achamos que podemos nos conduzir sozinhos. A independência cega nos afasta dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. No começo eu não falei dos pastos verdejantes e das águas tranquilas por esse motivo, porque eu iria falar agora. Quando nós deixamos a nossa vontade própria, o nosso esforço próprio, nós não conseguimos enxergar a beleza das coisas. Davi estava no lugar, cercado por inimigos, e ele conseguiu olhar e dizer: faz-me repousar em pastos verdejantes. Queridos, existe um pasto verdejante para mim e para você, existem águas tranquilas. O inimigo tem zombado da nossa cara, tem rido da nossa cara, tem colocado um monte de coisa aí para dizer que nós não somos nada, que nós não podemos vencer nada. Nós não podemos mesmo, mas nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Davi já era rei, mas ele se compreendeu: eu sou rei, mas eu sou rei porque Deus me fez rei, e eu sou ovelha do pasto dele. Queridos, no aprisco de Jesus tem comida. No aprisco de Jesus tem proteção.
Não saia do aprisco de Jesus de forma nenhuma. E se você está precisando de todos esses alimentos diante do seu inimigo, busque na palavra do Senhor. Eu só dei um pouquinho do que existe. Tem muita coisa que eu poderia escrever aqui. Tem muita coisa. Lendo essa palavra, a semana passada eu estava lendo sobre a vida de Elias. Elias, quando entrou na caverna, ele simplesmente entrou na caverna. Mas se você ler em 1 Reis, no 18, Elias tinha orado, o fogo tinha caído no Monte Carmelo, e os profetas de Baal tinham sido mortos, tinha acontecido tanta coisa. Quando chega, eu não me engano, em 1 Reis 19, Elias vai para a caverna. Ele simplesmente entra na caverna. Elias, você não vê que Elias orou para dizer: Senhor, Jezabel mandou aí um recado. Me livra, Senhor. Põe uma mesa preparada, Senhor. Elias entrou na caverna. Só que o mais lindo desse texto de Elias é que Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele não disse assim: Elias, o que você está fazendo aí? Ele disse: Elias, o que você está fazendo aqui? É porque Deus já estava com Elias na caverna. Eu não sei se você está na caverna. Eu não sei se você está entristecido com alguma coisa. Eu não sei se tem alguma coisa ruim na sua casa. Mas acredite, você está a um passo de Deus. É só uma oração. Aí Elias começa a dar um monte de desculpas. Mas eu, Senhor, eu fiz isso. E Jezabel está querendo. Deus não. Ainda Deus fala assim para Elias: levanta que você vai ungir tal rei. Eu não lembro de tudo, tá? É a idade. Você vai ungir tal rei. Depois você vai ensinar lá o Eliseu. Não parou. Mesmo Elias entrando na caverna não parou, mas Deus estava com Elias na caverna. Só que talvez, se Elias tivesse orado antes, na caverna ele não tinha entrado. Nós não oramos, nós não buscamos a Deus antes. Nós queremos fazer de peito aberto. Eu posso fazer. Não pode. Não pode, queridos. Eu coloquei um tema: a mesa está preparada. Sabe por quê que eu coloquei esse tema? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração. A mesa está preparada. Nice, a mesa está preparada. Você levantou angustiado de manhã, querido? Bíblia, oração. Então faça prioridades na sua vida legítimas, verdadeiras. É legal ter um corpo bonito, é legal ter a saúde em dia, é legal fazer caminhada, é legal ir na casa da amiga, é legal os aniversários, a festa, mas não troque o banquete do rei. Não troque o banquete do rei por coisas passageiras, querido. Não troque o banquete do rei. Por fim, ele termina falando da bondade e da fidelidade do nosso Deus. E que essa bondade, essa felicidade nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Eu não sei o que você está enfrentando nesse momento, mas existe uma mesa preparada não com armas naturais, mas cheias de armas espirituais. Seja obediente a Ele, deseje estar com Ele e desfrute dessa mesa. Vem para a mesa do Pai. Amém?